Olá, bom dia! Hoje nós vamos estar estudando a lição 6, o verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva. Bem, meu nome é Mitsu, eu faço parte da Igreja Congregacional de Vila Paraíso. E hoje a gente vai estar pensando um pouquinho sobre o conceito de revolução afetiva, como isso tem impactado os nossos dias, o que nos leva até isso, quais são as implicações e como isso é visto mediante a palavra do Senhor. Então, para começar, eu gostaria de ler com vocês o texto base da lição de hoje, que está lá em 1 João. 1 João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. A palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Bem, esse é o nosso texto base da lição de hoje. Mas antes de nós entrarmos no conceito da revolução propriamente dito, eu gostaria de introduzir aqui alguns pensamentos com vocês. E aí eu queria começar com uma frase do Blaise Pascal que diz o seguinte: todos os homens buscam a felicidade, e não há exceção, independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. E a verdade é que todos nós buscamos a felicidade, né? Todos queremos ser felizes, todos queremos realizar os nossos sonhos, né? Há quem queira ter um lugar para morar, ter uma família que vive em harmonia, queira ter um emprego, queira ter uma boa saúde, enfim, esse é um desejo comum, né, a todos nós. E a verdade é também que o Senhor Deus também deseja que nós sejamos pessoas felizes, que nós sejamos filhos alegres. Tanto é que a palavra do Senhor nos traz diversas orientações a respeito, né? Lá em Filipenses 4:4 vai nos dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, também vai dizer: alegrem-se sempre. Então, é uma verdade que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós venhamos a frutificar com a alegria. E há também quem vai dizer que não. Nós não devemos buscar isso, essa alegria, essa felicidade. O que nós devemos buscar é a glória de Deus. E aí fica a pergunta: buscamos a glória de Deus ou devemos buscar a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa felicidade? É possível essas duas coisas acontecerem? Essas duas perguntas elas se excluem? E eu quero te dizer que a forma dessas duas perguntas não se excluírem, a busca da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso prazer e a busca da glória de Deus, a forma dessas duas perguntas se aplicarem na prática, delas coexistirem como uma verdade, é quando nós buscamos, quando nós glorificamos a Deus, buscando o nosso prazer nele. Então, quando nós
glorificamos ao Senhor através da nossa busca de satisfação, de alegria, de prazer no Senhor, é possível que isso aconteça. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa, e que não se contradiz, é que nós não fomos criados com o objetivo final de satisfazer as nossas emoções, os nossos desejos. Nós fomos criados com o objetivo de satisfazer a vontade de Deus. Contudo, quando nós estamos satisfeitos em Deus, quando a nossa fonte de alegria, de prazer é o Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. E é isso que vai dizer lá em Salmos 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E há quem pense que esse texto quer dizer que, bem, se eu agradar ao Senhor, Ele vai realizar todos os meus sonhos, Ele vai realizar tudo, vai fazer tudo o que eu quero. E não é bem isso que esse texto quer dizer, né? Esse texto, ele dá uma ênfase que agrada-te do Senhor e não agrada ao Senhor. Embora o agradar ao Senhor também seja uma verdade, nós precisamos agradar ao Senhor, a ênfase dada aqui nesse verso é que nós devemos nos agradar do Senhor. E essa é a diferença, porque esse texto quer dizer que a nossa satisfação, a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de alegria, ela deve ser o Senhor. E quando a nossa fonte de satisfação é o Senhor, os desejos do nosso coração passam a estar alinhados com os desejos do coração de Deus, e aí eles serão plenamente satisfeitos. E é por isso que o desfecho de nos agradarmos do Senhor é Ele satisfará os desejos do nosso coração. E aí uma forma de nós tentarmos entender isso na prática é que, por exemplo, se a nossa família é a nossa fonte de alegria, de prazer, nós vamos querer o máximo possível passar mais tempo com a nossa família. Nós vamos querer estar em reunião com a nossa família, nós vamos querer estar envolvido nos eventos da família, nós vamos querer sempre estarmos ligados a nós vamos querer sempre estar relacionados a coisas da nossa família. Por quê? Porque é ali que nós encontramos a nossa alegria. Esse é um exemplo. E eu quero trazer esse exemplo porque isso se aplica ao Senhor, deve se aplicar ao Senhor. Então, se o Senhor é a nossa fonte de alegria, de prazer, de satisfação, nós vamos querer passar mais tempo com o Senhor, nós vamos querer as coisas que vêm do Senhor, nós vamos querer estar cada vez mais envolvidos com a obra, com a vida do Senhor. E a palavra do Senhor nos garante que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E quando nós desejamos essa presença e nós nos satisfazemos no Senhor, aí nós seremos 100% satisfeitos. Então, essa é a orientação dada por Deus a nós através desse verso de Salmos. Então, um coração que se deleita em Deus gera desejos do próprio Deus que serão plenamente satisfeitos. Então, que a sua fonte de alegria, que a sua fonte de prazer seja, portanto, o Senhor. C.S. Lewis vai dizer que
O problema do mundo não é a intensidade na busca da nossa felicidade, mas a fraqueza da mesma, porque nós nos contentamos com pequenos prazeres que são muito poucos comparados com a alegria plena de Deus. E se nós pararmos para refletir sobre isso, isso é uma verdade. Deus nos criou com uma sede, com um desejo que só pode ser saciada por Ele mesmo. Só que o pecado em nós modificou essa mentalidade. E aí, após o pecado, como uma consequência do pecado, os seres humanos eles entram numa busca insaciável por satisfazer com coisas passageiras um desejo que só pode ser satisfeito em Deus. E buscarmos a satisfação em coisas temporais, em coisas passageiras, nesses pequenos prazeres do mundo, é nos contentarmos com muito pouco, porque o Senhor tem muito mais, porque a presença do Senhor nos oferece muito mais, a presença do Senhor nos traz alegria plena, a presença do Senhor nos preenche, a presença do Senhor é que de fato nos satisfaz. A nossa felicidade, ela precisa vir do próprio Deus que é imutável, que não se prende ao tempo. Nós somos volúveis. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa. A gente muda de opinião muito fácil. E imagina se nós fôssemos conduzidos por cada uma das nossas emoções a tomadas de decisões, uma vez que as nossas emoções, que os nossos sentimentos oscilam tanto, uma hora a gente quer muito algo, outra hora a gente já não quer, uma hora a gente está muito alegre com algo, outra hora a gente já despreza aquilo, uma hora a gente anseia muito por algo, outra hora não, uma hora a gente está muito empolgado, outra hora a gente está muito desanimado. Então imagina se as nossas tomadas de decisões fossem baseadas exclusivamente nas nossas emoções. Como seria? Imagina se Deus respondesse, concedesse, melhor dizendo, todos os desejos do nosso coração, todas as nossas orações, onde estaríamos nós? Nós estaríamos perdidos, porque a verdade é que a nossa visão é muito limitada. Eu gosto da imagem, do pensamento de que a nossa vida ela tá num pontinho de linha do tempo e o Senhor ele tá fora da linha do tempo. O Senhor tá fora dessa linha. Então o Senhor consegue olhar a nossa vida por completo. Então o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós e qual é o momento melhor para aquilo ser dado a nós. O que vai nos fazer fracassar, o que vai nos fazer prosperar, o que vai nos afastar da presença dEle, o que pode nos fortalecer e nos aproximar dEle. O Senhor sabe exatamente tudo. E glória a Deus, porque não são todas as nossas orações que são atendidas, porque a nossa visão ela é muito limitada. E nós estaríamos perdidos se todos os desejos do nosso coração fossem concedidos. E é por isso que eu repito que a nossa alegria, a nossa fonte de felicidade deve ser o próprio Deus e não coisas passageiras, justamente porque essas coisas, como são passageiras, elas passam. Mas se a nossa fonte de prazer for o Senhor, não importa se essas coisas que são passageiras vão passar, ainda assim nós seremos felizes, porque o nosso Deus jamais passará, porque o nosso Deus jamais mudará,
porque o nosso Deus nos preenche por completo. Então, ainda que essas coisas passageiras faltem, a presença do Senhor continua a ser suficientemente completa para satisfazer o vazio do nosso coração. Mas nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado porque nós estamos vivendo um tempo em que tem acontecido uma supervalorização das nossas emoções, na qual nós subjugamos a nossa razão e tornamos tudo muito relativo, quando na verdade não é. A própria Bíblia vai nos dizer que o nosso culto, por exemplo, em Romanos 12:2 diz que o nosso culto ele deve ser racional. Tem um fragmento do Hernandes Dias Lopes que eu queria compartilhar com os irmãos, que vai dizer que o mundo ele não tem um padrão absoluto de conduta, enquanto nós temos a palavra de Deus. Ele está entregue ao relativismo moral e à decadência dos costumes, onde a lei da vantagem prevalece nos acordos comerciais e nos relacionamentos. As pessoas existem para serem exploradas e não serem servidas. E os desejos da carne existem para serem atendidos e não controlados. Um mundo onde o prazer carnal deve ser consumado sem levar em conta a verdade de Deus ou o amor ao próximo. E é aqui que eu gostaria de entrar com o conceito, por fim, da revolução afetiva. O que seria essa revolução? A revolução afetiva, ela diz respeito às transformações culturais que foram ocorrendo ao longo do tempo, que tiveram início com o movimento romântico no século XIX e que acabaram resultando na sentimentalização da experiência humana. Ou seja, os meus sentimentos que mandam, as minhas emoções que dominam sobre a minha razão, e isso se estende a várias esferas da nossa vida. E essa sentimentalização, essa supremacia das emoções dominando a qualquer custo, faz com que aconteça isso, com que a gente pense que os desejos da nossa carne, eles existem para serem completamente saciados e não controlados como muitas vezes eles precisam, eles devem ser. Essa sentimentalização nos faz pensar que eu devo suprir os meus desejos, as minhas emoções, os prazeres carnais. Eu estou aqui para vivê-los, para satisfazê-los, e não importa o quanto isso custe. Não importa o que a palavra de Deus diga a respeito. Isso é um grande problema. Essa sentimentalização, essa supremacia das nossas emoções nos traz um grande problema. Então, a revolução afetiva, a sentimentalização da experiência humana, ela submete várias esferas da nossa vida à afetivização. E essa afetivização, ela não diz respeito somente às questões de gênero, que nesse caso seriam, nesse contexto, né? Se eu sou do gênero feminino, mas eu tenho afeto, as minhas emoções, os meus sentimentos são voltados para uma outra pessoa também do gênero feminino, eu vou satisfazer essas minhas emoções, esses meus sentimentos, esse meu afeto, e eu vou me relacionar com essa pessoa do mesmo gênero que eu. Quando, na verdade, a Bíblia nos traz orientações específicas, né, de como um casal deve ser composto, né,
por gêneros opostos. Então não se resume somente, esse é um exemplo, mas não se resume apenas a questões de gênero, né? Essa afetivização, ela está presente, por exemplo, no comer. Hoje a gente fala a culinária afetiva, né? A gente fala sobre o comer afetivo, né? E aí, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, o comer afetivo é quando a gente escolhe comer um determinado alimento porque aquele alimento ele nos traz memórias afetivas, ele nos traz boas sensações. E aí acho que todo mundo tem um prato específico, uma comida específica que lembra, por exemplo, um bolinho da tarde que você comia quando ia na casa da sua avó e ela fazia para você e os seus irmãos, ou para você e os seus primos, ou para você e os seus amigos. E aí todas as vezes que você faz esse bolinho na tua casa, embora talvez essa avó nem o avô, né, nem esteja mais vivo, não esteja mais presente, aquela comida retoma memórias afetivas que trazem uma sensação de bem-estar. A comida que é feita pela sogra todo domingo, que você vai almoçar lá na casa dela, e aí todas as vezes que você come aquela comida, ela traz uma sensação diferente, ela te lembra alguém, ela te lembra um momento, ela tem uma história. Então aquilo traz sensações boas. Essa seria a culinária afetiva. É mais um exemplo dessa sentimentalização. Essa afetivização também pode se estender ao consumo. Um exemplo clássico disso, né, são os comerciais, as propagandas. Hoje no marketing não se pensa apenas em vender o produto, né? As pessoas elas querem vender uma experiência e te fazer, no qual o potencial consumidor o objetivo é fazê-lo se encontrar na necessidade de viver aquela experiência, né? De criar uma expectativa nele, de ser atendida aquela expectativa através da vivência daquela experiência, se ele tiver aquele produto, porque aquele produto traz aquela experiência. Então não se compra mais apenas o produto, se compra uma experiência. A gente vai lembrar dos comerciais de margarina, onde as pessoas estão envolvidas ao redor de uma mesa, e aí é sempre um momento de muita alegria, né? Que aquelas famílias de manhã mega felizes, sorridentes, né? Em volta lá da margarina, todo mundo feliz, só alegria. Então a ideia é vender essa ideia dessa experiência de harmonia na família, né? Quando se tem lá aquele produto e todo mundo senta ali à mesa, né? Propagandas de refrigerante, né? Tem uma marca específica que quando é Natal você até se emociona, né? Com toda a experiência que aquele produto traz. Então isso é mais um exemplo de como essa revolução afetiva, né? Essa valorização das emoções, dos sentimentos, de como essa sentimentalização da experiência humana tem nos encontrado através de várias esferas da nossa vida. Então a revolução afetiva vai dizer que o sentimento ele é supremo, ele é a essência do viver, que o ser humano ele é regido pela afetividade, que o ser humano ele é um sentimentalista. Então nós estamos vivendo uma realidade na qual os desejos do nosso coração, não importa, devem ser atendidos. As nossas emoções, os prazeres da nossa carne, a satisfação, né? O meu prazer ele deve ser atendido acima de tudo e não importa o quanto isso custe. E isso traz grandes problemas. E eu queria trazer aqui 4 grandes problemas que são trazidos a partir dessa revolução. O primeiro problema
é quando os meus sentimentos, eles conflitam com a vontade de Deus. Porque isso pode acontecer e acontece muitas vezes. E quando as minhas emoções e quando os meus sentimentos estão em desacordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Nesse momento, o que deve prevalecer não são as minhas emoções, é a palavra de Deus, que é imutável, que é inegociável, que não é relativizada, que deve ser aplicada, porque é ali que nós conhecemos ao Senhor, é ali que é através da palavra de Deus que nós conseguimos enxergar como deve ser o nosso modo de viver, o nosso modo de nos relacionarmos tanto com Deus quanto com as pessoas. Então a palavra de Deus é o nosso padrão, que não deve ser relativizado e que deve estar acima das nossas emoções. A palavra do Senhor, o Senhor é supremo sobre as nossas vidas e não as nossas emoções, que muitas vezes são conflituosas, são erradas e afrontam a santidade do Senhor. Nós estamos caminhando para um tempo de uma expressão, né, que eu gostaria de compartilhar. Nós estamos caminhando para uma lógica que é chamada a lógica do proibido proibir. Essa lógica, ela acaba com o senso jurídico, ou seja, não existe certo e errado. O que existe é o meu sentimento. E isso é grave, isso pode ser um problema grave, porque a palavra do Senhor vai nos dizer tudo aquilo que é considerado certo diante de Deus e que não pode ser relativizado. A palavra do Senhor vai nos dizer em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, é o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, a palavra do Senhor nos traz orientações, nos traz um modelo de como deve ser a nossa conduta. C.S. Lewis, em um de seus livros, A Abolição do Homem, ele vai falar um pouco sobre como a modernidade tem tratado os nossos valores de forma subjetiva, ou seja, depende do sujeito, depende de como eu sinto, de como são as minhas emoções, mediante um determinado assunto, mediante determinado tema, mediante uma determinada decisão que precisa ser tomada. E que não tem tratado esses valores de forma objetiva, ou seja, independente do sujeito. E ele vai dizer que precisa estar muito claro nas nossas vidas aquilo que deve ser amado e aquilo que deve ser desprezado, independente da afetividade. E que os nossos sentimentos, que as nossas emoções não são supremas e que devem passar pelo crivo da palavra de Deus. E se elas não forem corretas, segundo a palavra de Deus, ainda que haja afetividade, ainda que nós sejamos atraídos afetivamente por algo ou para algo, se não está de acordo com a palavra do Senhor, precisa ser negado por nós. Um segundo grande problema é que muitas vezes as minhas emoções, o nosso prazer, pode ferir ao próximo. E quando eu penso que a satisfação do meu prazer deve estar acima de tudo, muitas vezes essa satisfação ela pode acabar ferindo o outro. E se ela fere o outro, ela está em desencontro com a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 24 vai dizer o seguinte:
Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. E João 15, versículo 12, vai dizer: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a palavra do Senhor nos deixa claro que a nossa vida ela não gira em torno de nós mesmos, que nós também devemos procurar nos sensibilizar às necessidades, aos interesses dos outros e até considerarmos os outros, nós vamos falar sobre isso também, superiores a nós mesmos. Isso é amor, né? Isso é mandamento do Senhor para nós. E se o nosso sentimento, se a nossa emoção fere o próximo, ela fere a palavra de Deus e não deve ser satisfeita. Ainda existe um outro grande problema. Então, outro problema, as minhas emoções acima de tudo, me tornando um idólatra de mim mesmo, porque não importa o que custe, eu preciso ter prazer acima de tudo. Muitas vezes esse é o pensamento. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses 2:3 o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O orgulho, ele é competitivo por natureza e ele acaba elevando as pessoas umas acima das outras, trazendo conflitos ao invés de harmonia, mas a humildade ela aceita um lugar de serviço. E Jesus foi o maior exemplo disso, que mesmo sendo Deus, não se aproveitou do fato de ser Deus, mas veio à terra como servo, veio à terra com o objetivo de cumprir a vontade de Deus através do serviço, através de atos de amor e de misericórdia. Então, esse é um padrão para nós. As pessoas estão aqui não para serem exploradas, mas para serem servidas. E quando nós somos idólatras de nós mesmos, nós não conseguimos enxergar ninguém além de nós mesmos. Quando somos idólatras de nós mesmos, somos pessoas egoístas. E o egoísmo é o vício no próprio ego, é o vício no eu. E isso é um grande problema, porque o Senhor pede para que a gente coloque a necessidade do outro até de forma superior, acima das nossas. E qualquer coisa ou qualquer pessoa que nós amemos mais do que a Deus é um possível ídolo e precisa ser eliminado, porque o Senhor precisa estar no primeiro lugar da nossa vida. E ainda o quarto grande problema que eu coloquei aqui para a gente pensar é que a supervalorização das nossas emoções ela acaba modificando o verdadeiro amor ensinado por Deus. E existe uma grande diferença entre o amor sentimentalista e o amor de Deus de verdade, que não está baseado em sentimentos ou emoções que são volúveis. Esse amor é uma decisão. E esse amor ele pode ser horizontal em relação ao nosso próximo, e é por isso que o Senhor diz em Mateus 5, dos versículos 44 ao 45, amem os seus inimigos. Se nós formos esperar vir um sentimento do nosso coração, uma vontade, uma emoção para a gente conseguir amar aquela pessoa que nos faz mal, muito possivelmente, naturalmente, isso não vai acontecer. Porque aquela pessoa nos feriu, aquela pessoa nos trata mal,
Então, como naturalmente nós conseguiremos amá-la? A verdade é que isso dificilmente será possível, porque esse amor que ama o inimigo, ele só é possível através de Deus. Ele é uma decisão. É por isso que a Bíblia nos orienta que nós não devemos amar só as pessoas que nos amam, porque aí é fácil, aí naturalmente o sentimento vem. Mas porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, nós precisamos entender que esse amor é uma decisão, nós decidimos amar. Apesar das feridas, nós decidimos amar aquela pessoa que não nos trata tão bem assim. E isso só é possível através de Deus. No texto que nós lemos lá no início de 1 João 4, dos versículos 7 a 9, diz que o Senhor, Deus, é amor. A fonte do verdadeiro amor, do amor perfeito é o Senhor. E esse amor, ele precisa fluir em nós, através de nós e alcançar outras pessoas. Mas nós só conseguiremos fluir desse amor, esse amor só consegue fluir de nós se nós estivermos ligados em Jesus, que é a fonte desse amor. Fora da fonte não há água suficiente que jorre amor, que se estenda às outras pessoas, principalmente aquelas que não nos fazem tão bem assim. Nós só conseguimos amar porque Jesus nos amou primeiro e nos ensinou o que é amor. Nós somos amados por Jesus e aí por isso nós temos condições de amar. Sem amor, aquele que não ama não conhece a Deus. E aí a Bíblia diz que não importa que a gente fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Então o amor é uma expressão visível da vida, é a expressão visível da obra de Deus através de Jesus em nós. Então, nós precisamos amar na prática, amar não só em palavras, mas também em atitudes. Tem uma parte da revista que diz o seguinte: sem amor, professar que conhece a Deus e que nasceu de Deus é como a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro cuja língua nós não podemos falar. Então, não há como se autodenominar cristão se não se fala a língua do cristianismo, que é o amor. Portanto, só quem conhece a Deus consegue amar da forma na qual nós devemos e que é a orientação dada por Deus. Em Deus nós temos o padrão do amor, que foi enviar Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão sublime, de uma maneira tão extraordinária, que ele enviou Jesus só para ter a sua amizade de volta. O Senhor amou o mundo de uma forma tão grande que ele enviou o único filho dele para vir à terra, para agir em serviço, em humildade, para ser crucificado, para chegar à morte de cruz, por amor. Jesus é a expressão do amor de Deus por nós. E o amor de Deus é um amor prático, um amor que custou uma vida, a vida do seu filho. E hoje nós podemos dizer que nós fomos alcançados pela graça, que nós somos salvos, porque um dia alguém nos amou primeiro. Mesmo quando nós ainda não tínhamos essa capacidade de amar, Jesus já nos amava. Jesus já nos queria, Jesus já nos desejava. Ou seja, então amar é sinônimo de entrega, de serviço,
é dar tudo o que nós temos de melhor como uma resposta, em gratidão a tudo que Deus já fez por nós. E o amor também precisa ser, nós falamos em relação ao próximo, mas esse amor ele também é em relação ao próprio Deus. Mateus capítulo 22, dos versículos 34 ao 40, quando Jesus ele é questionado, Jesus responde que toda a lei e os profetas e os mandamentos eles se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, esse amor, ele não pode ser medido por um sentimento, por uma emoção, por um arrepio, por um grito. Às vezes você vai participar de um culto, mas tem às vezes gente que fala, mas eu não senti um arrepio, eu não senti um negócio, não sei o que aconteceu no culto. Isso não pode ser uma medida de se você está sendo amado ou não por Deus, porque o fato é que o Senhor te ama. E triste é quando acontecem gritos, arrepios, tantos sentimentos, tantas emoções, mas apesar de tantos sentimentos, tantas emoções à flor da pele, a pessoa entra e sai de um culto, a mesma pessoa, e não é transformada. Porque a emoção, o sentimento, ele não é um parâmetro medidor do ser amado e do amar. O fato é que Deus ama e Deus demonstrou isso em prática. E o fato é que nós também devemos amar, e isso deve ser decidido, e isso também deve ser prática. A expressão visível do nosso amor a Deus é uma vida de observância e obediência aos seus mandamentos, e não emoções pontuais como choros ou arrepios. O nosso amor a Deus pode até incluir você chorar, você gritar, você pular, porque na presença de Deus nós somos livres, nós podemos fazer tudo isso. E que faça que você seja livre, porque Jesus é liberdade. O amor de Deus, o nosso amor a Deus, ele pode, sem problema nenhum, incluir isso, mas ele não se resume a essas emoções, ele não se resume a um arrepio. O amor a Deus, ele não pode se resumir a um amor sentimentalista. A prova de que você ama a Deus é uma vida de obediência ao Senhor. Se nós não conseguimos obedecer, vale nós nos questionarmos se realmente nós estamos amando ao Senhor. Portanto, eu gostaria de trazer aqui com vocês algumas conclusões sobre tudo isso que nós conversamos hoje. E a primeira delas é que o sentimentalismo, a busca, acima de tudo, pela realização do nosso prazer, ela nos leva a um reino que não é o de Deus, é o reino do eu. Nos leva ao egoísmo e à incapacidade de amar perfeitamente a Deus e aos outros. Segundo ponto é que a experiência da vida cristã, ela não pode ser reduzida ao sentimentalismo. Jesus é a verdade e a sua palavra ela não pode ser subjetivada, ela não pode ser relativizada. Depende do que eu sinto, de como eu me sinto, então tal parte da Bíblia eu sigo e tal parte não. A palavra de Deus ela é um padrão para nós. Jesus é uma verdade absoluta, isso não é relativizado, isso não é negociável. Então todos os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles precisam e devem ser subjugados à palavra de Deus. A terceira conclusão, e que eu já falei agora,
é que a expressão visível do nosso amor a Deus é uma vida de obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, e não a expressão de emoções pontuais, como gritos, ou pulos, ou choros, ou arrepios. E por último, os nossos sentimentos e as nossas emoções não são parâmetro para nós sabermos se somos amados e se estamos amando adequadamente. Não é sentimento, não é subjetivo, é objetivo. Amor não é só palavra, o amor de Deus é prática. O amor de Deus precisa ser visto e vivido em atitudes, em ações, e não deve se estender só às pessoas que me amam, porque assim é fácil. Devem se estender até aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que a gente tem uma dificuldade porque não nos tratam bem, ou que não nos amam, que não gostam de nós. O amor de Deus e o nosso amor precisa se estender a essas pessoas. Esse é o nosso desafio e, portanto, amar é uma decisão. Então, o amor de Deus é prático. O amor de Deus não é sentimentalista. Então, que tudo isso que nós conversamos, que essa palavra, que essa revolução afetiva dos últimos tempos possa ser ainda mais revolucionada com o verdadeiro amor que está descrito na palavra de Deus. Que nós possamos viver a revolução do amor de Deus na revolução afetiva que tem tentado nos dominar, entendendo que a busca pelo nosso prazer, pela nossa satisfação, que as nossas emoções não são supremas, não são juízes nas nossas tomadas de decisão, mas que todos os nossos sentimentos precisam ser submetidos à verdade da palavra de Deus. E que tudo que nós venhamos a sentir, que os nossos desejos, que a nossa alegria, que o nosso prazer possa ter como fonte o próprio Senhor, que a nossa fonte de alegria seja o Senhor, porque quando a nossa fonte de alegria é o Senhor, não importa o que aconteça, não importa o que se perca, nós seremos imensamente felizes. Amém? Que o Senhor nos abençoe.